você sabe que o petróleo está perto de US$ 100 o barril. E esse problema inflacionário não se restringe ao Brasil. Hoje a inflação americana está em 2,4%. E a nossa expectativa na análise econômica é de que essa inflação suba para perto de 4% nos próximos 3 meses. É o dobro da meta de inflação lá. Olá, eu sou Sandra Tercem e esse é a Indústria Tá On, o podcast do mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre esse cenário volatilizado que está, né? Nós temos um cenário internacional que está ditando o ritmo, tanto no Brasil como em todo o mundo, com a retomada de tensões no Oriente Médio e a volatilidade do petróleo, espaço para corte de juros que todo mundo esperava, acabou encolhendo. E agora, o que a gente vai fazer? Porque a indústria já está ligando o alerta para os custos que envolvem a indústria. Vamos falar de inflação, dos impactos das guerras e de como o clima, que o El Niño pode mexer com o nosso custo de vida e com a produção. E para descomplicar tudo isso, ainda teve divulgação do IPCA hoje também, que nosso convidado vai trazer agora em primeira mão para a gente desses impactos, desses números para a gente, porque é com muita alegria que eu recebo o economista da análise econômica, André Galhardo. Tudo bem, André? Olá, Sandra, tudo ótimo. É um prazer estar aqui na Casa da Indústria de Goiás mais uma vez. Espero contribuir um pouco, tentar dar um norte nesse mundo, como você falou, cheio de volatilidade e incerteza. E vamos começar pelo IPCA, que foi divulgado hoje, né? E que números que a gente traz? Bom, em primeiro lugar, é importante destacar que os primeiros impactos dessa guerra chegaram até a inflação brasileira. A gente já tinha visto alguma coisa em outros indicadores que foram divulgados ao longo dos últimos dias, mas nesse IPCA de março, né, do mês fechado de março, divulgado nessa sexta-feira, ficou claro que além das questões da guerra, então a gente teve aumento do diesel, de outros combustíveis, aumentos indiretos, né? Além desses aumentos provenientes da guerra, a gente também tem agora um problema que pode ser transitório, mas um problema em alimentos. Então nós temos dois vetores que podem alterar a dinâmica da inflação no Brasil. O que a gente viu ao longo dos últimos meses, principalmente desde metade do ano passado, metade de 2025, foi um processo de desaceleração da inflação. Não é queda de preço, só que é uma inflação que sobe num ritmo um pouco mais lento. Então, e boa parte desse movimento de desaceleração da inflação veio dos alimentos. Os alimentos passaram a ficar mais baratos e isso contribuiu para esse processo de desaceleração da inflação. E agora a gente tem visto os alimentos que foram um grande contribuinte para esse processo de desinflação subindo de preço agora, e com o El Niño, né, em jogo, isso pode perdurar pelos próximos meses, e tem essa questão da guerra, né, com esse impacto mais imediato nos combustíveis, que pode se desdobrar para impactos de segunda ordem, embalagens, produtos plásticos de modo geral, tudo aquilo que depende, direto ou indiretamente, de produtos derivados do petróleo, até produtos que dependem da própria logística, como os alimentos. E nós estamos Então, falando de dois produtos muito exato. essenciais para o cidadão e para a produção, que é combustível e alimentos. Exatamente, Sandra. Assim, esses dois grupos, grupo de transportes e o grupo de alimentos, dentro do IPCA, é quase 50% de todo o IPCA está dentro desses dois grupos. São 9 grupos e esses dois concentram mais de 45% de todo o peso do IPCA. E é ruim, porque a população, embora que a gente esteja falando de preço ao consumidor, e a gente está aqui na casa da indústria, a indústria depende do bom nível de consumo da economia. Uma sociedade que acaba gastando mais do seu orçamento com combustível e alimentos, acaba tendo menos espaço para consumir outros produtos industrializados. Então, uma fonte de preocupação. Não se trata de um desequilíbrio intenso da inflação, nada disso. A inflação brasileira, inclusive para patamares aqui do Brasil, segue relativamente comportado. Essa nossa expectativa é de que a inflação comece a subir de novo agora, acelerar, na verdade, de novo agora, no nosso cenário, é uma aceleração controlada, não se trata, portanto, sabe, de um aumento muito significativo, mas mesmo assim traz alguma preocupação, porque, como eu falei,
são produtos de primeira necessidade. Ninguém tem como fugir do impacto, né, do aumento do preço dos alimentos ou combustíveis. Esse impacto A indústria é um dos setores que mais sofreu, que mais sofre com essa taxa de juros aplicada aqui no Brasil. Eu sei, eu falo muito disso, meio repetitivo até, mas já tem muito tempo que a taxa de juros está num nível muito elevado aqui no Brasil, por isso essa nossa insistência em falar de um tema por tantas vezes. Com a inflação agora mais alta, com a expectativa de que a inflação não continue caindo, como nós tínhamos essa expectativa há alguns meses, a expectativa, portanto, agora é de que o Copom mantenha a taxa de juros inalterada, ou se fizer novos cortes, que acho que é a aposta majoritária do mercado nesse momento, faça de forma muito gradual e interrompa o ciclo de cortes de juros de forma prematura. Então, antes, com a inflação em queda ou desacelerando, a nossa expectativa era de que o Copom reduzisse a Selic dos 15% que a gente tinha no começo do ano para algo em torno de 12 ou 12,5%. Nesse momento, Sandra, infelizmente, acho difícil o Copom, considerando o comportamento recente, né, dele, do comitê, acho difícil ele cortar a Selic para além de 14%, por exemplo, que é uma taxa de juros que penaliza, né, a indústria brasileira, que penaliza o consumidor. A gente tem, né, o mercado de trabalho está aquecido, mas a gente tem o mercado imobiliário, o mercado de automóveis, todos esses mercados que dependem muito de crédito, frontalmente impactados por essa taxa de juros, que é uma das mais altas em cerca de 20 anos. Então a gente tem um problema grave e isso se desdobra em outras coisas, né, Sandra? Você falou, a nossa expectativa era de que esse conflito durasse menos. Então veio um cessar-fogo, mas depois teve um ataque no Líbano e o Irã fechou novamente o Estreito de Hormuz. A gente sequer tem clareza, né, sobre a quantidade de navios que de fato têm passado pelo Estreito, mas o que você sabe é que o petróleo está perto de $100 o barril. E esse problema inflacionário não se restringe ao Brasil. Hoje a inflação americana está em 2,4%. E a nossa expectativa na análise econômica é de que essa inflação suba para perto de 4% nos próximos 3 meses. É o dobro da meta de inflação lá. E o que tem a ver os Estados Unidos com a indústria de Goiás? Se a inflação segue mais forte lá nos Estados Unidos, aumenta o risco do Banco Central deles aumentar a taxa de juros, o Federal Reserve, e com isso encolher ainda mais o ciclo de cortes de juros aqui no Brasil. Então está tudo conectado. Os riscos inflacionários nesse momento são globais e eles trazem impactos indiretos e uma possível restrição de crédito, inclusive para o Brasil, quando a gente olha para o comportamento que a gente espera do Banco Central dos Estados Unidos. Agora, além desse cenário externo, a gente tem um cenário interno também, que nós estamos em ano de Copa do Mundo, em ano de eleição, uma eleição que promete ser bastante polarizada, bastante acirrada, com várias nuances que a gente pode Uhum. esperar que tenha dentro dessa eleição, e um ano cheio de feriados. Reflexo disso, e juntando ainda com esse cenário internacional. Então, o que o nosso produtor, o que o nosso investidor, os nossos industriais podem esperar desse ano de 2026? Olha, Sandra, eu sempre trouxe aqui para a FIEG, para qualquer lugar onde pisei ao longo dos últimos anos, uma leitura, eu vou dizer, alternativa ao que a média do mercado está fazendo. Então, eu tive uma visão relativamente otimista, e não é por torcer para dar certo, porque isso a gente sempre torce, independentemente de qualquer coisa, mas era por uma leitura de que a economia está aquecida. Pela primeira vez em quase uma década, o empresário brasileiro podia ganhar dinheiro com aquilo que ele produz de fato, e ele não se desgrudaria, ele não largaria essa oportunidade por nada. Então, eu por muito tempo mantive esse tom relativamente otimista, e eu vejo, assim como você observou, esse como o ano mais incerto nesses últimos 4. Em primeiro lugar, porque a eleição por si só já representa grande fonte de incerteza. E incerteza é uma das piores coisas para quem investe, sobretudo no setor produtivo. Então, a gente já tinha essa fonte de incerteza e agora a gente tem mais. E é importante você trazer isso, Sandra. Quando veio a guerra comercial,
o Libertation Day, dia 1º de abril, salvo engano, de 2025, quando o Trump anunciou tarifas para o mundo todo, tarifas comerciais, e ele foi tirando algumas tarifas. O Brasil, de repente, se viu em meio como um dos atores centrais ali na disputa comercial com os Estados Unidos. Isso tudo arrefeceu, mas eu falei, o Trump vai continuar trazendo instabilidades. Então, quando essa guerra acabar no Irã, outras instabilidades surgirão. É importante a gente se preparar. Não para o pior, mas para um ambiente extremamente volátil, para um ambiente muito mais desafiador do que a gente teve ao longo dos últimos 4 anos, por exemplo. Então esse é o ponto de partida. Olhando internamente, o nível de incerteza é tão grande que nós já estamos em abril, mesmo diante de uma disputa eleitoral muito polarizada, que é o que se espera, e é como tem acontecido aqui no Brasil, o dólar está quase cruzando a linha dos R$ 5, ali perto de R$ 4,99. Né, que é um dos patamares mais baixos em mais de 2 anos. Então, é uma surpresa para a gente o comportamento, nem tanto porque a Selic está muito alta, mas considerando esse ambiente de política, né, essa polarização, a gente esperava até que esses preços, né, como o do câmbio, se comportassem pior nesse primeiro quadrimestre, e isso não tem acontecido. Então, uma luz no fim do túnel, Sandra. A gente tem o Trump, a gente tem as eleições, só o Brasil não tomar 7-1 de novo, né, na Copa, por favor. De resto, a gente aguenta o baque, né? Acho que esse é um ponto muito importante. Então, incerteza. O industrial de Goiás, o industrial brasileiro, o empreendedor do Brasil, seja ele da indústria ou não, ele está acostumado a essa vida difícil, que envolve juros altos, incertezas políticas, carga tributária desigual e todo o resto que a gente já conhece. É só mais um daqueles anos que o brasileiro está acostumado a enfrentar. O Brasil pode até tomar 7-1 na Copa, não tomando de 7-1 na economia, para mim já está de bom Mas tamanho. na Copa é melhor evitar, foi muito triste. Agora, a China, ela tem se consolidado como nossa maior parceira, Uhum. né? Ela recebeu quase US$ 600 milhões em produtos nossos aqui. Como manter essa competitividade e, do outro lado, esses custos cada vez subindo mais, né? O custo Brasil cada vez mais alto. Esse é um ponto importante, né, Sandra? Porque além da questão mais imediata do petróleo, essa guerra no Oriente Médio tem encarecido insumos muito importantes para o agronegócio e, consequentemente, para a indústria de produtos alimentícios, da qual o Goiás tem bastante importância no Brasil. Então, a gente tem um problema com custo de fertilizantes, o agronegócio está sob ataque, né, entre aspas. Primeiro porque a gente tem o El Niño, que pode melhorar os preços das commodities, mas pode estragar muitas lavouras. E do lado dos custos, a gente tem esse aumento dos fertilizantes. A China, embora seja um aliado comercial muito importante e assim deve permanecer, ela restringiu as exportações de fertilizantes. Então é importante o Brasil, mais do que se ocupar com as exportações ao país asiático, que são importantes e a gente precisa nutrir ainda mais isso, precisa encontrar caminhos de restabelecer, né, a oferta, a capacidade de importar fertilizantes. Irã é grande produtor de ureia, a gente tem fertilizantes que vinham da Ucrânia, da Rússia, e esse canal está basicamente restrito, e agora a China, até por conta dessa restrição global, também nos últimos dias, no último mês, anunciou restrição de exportações de fertilizantes. Então, mais do que continuar cultivando essa competitividade agrícola, principalmente que o Brasil tem, e de produtos industrializados, sobretudo do agronegócio, da agroindústria, a gente precisa trabalhar para que esse canal vá além dessa relação comercial. Solicitar aos nossos parceiros comerciais que não nos desamparem nesse momento de restrição de oferta. Então, a gente tem problema com fertilizantes, como eu falei, então está todo mundo construindo estoque, está todo mundo restringindo exportações. A gente tem problema com chips e produtos minerais críticos. Os Estados Unidos estão construindo reservas minerais, a própria China está construindo reserva mineral. Então é importante estabelecer, fortalecer esse canal comercial e transformá-lo
num canal um pouco mais amplo, que garanta também a outra ponta, garanta que os nossos industriais e o nosso agronegócio seja abastecido com produtos de primeira necessidade, como são os fertilizantes. Aqui em Goiás, além desse setor, de alimentos bastante forte, nosso setor de mineração também tem tido um destaque bastante substancial, principalmente por conta da mineração de terras raras, Uhum. né. Do mesmo jeito, a gente pode vir a sofrer mais sanções dos Estados Unidos. Você acredita que o Trump pode, oferecer mais sanções ao Brasil diante desse cenário instável? O Trump é imprevisível, tenho medo de dizer que não e amanhã cedo ele, de repente, acordar de mau humor e impor algum tipo de sanção ao Brasil. Acho difícil. Você deve se lembrar que na ONU o Trump falou que rolou uma química, né? E eu falei publicamente que, embora acredite no amor e na química entre os dois, essa química ela tem nome e sobrenome. Os interesses dos Estados Unidos na energia brasileira e, sobretudo, petróleo, os interesses nas terras raras e minerais críticos de toda a natureza, da qual Goiás dispõe de vastas reservas, inclusive já tem recebido muitos investimentos, inclusive norte-americanos. Então, é difícil imaginar o Trump, mesmo diante dessa imprevisibilidade, impondo mais sanções, uma vez que o Brasil tende a ser um parceiro geopolítico muito relevante, geográfico, econômico muito relevante para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são os maiores produtores de petróleo do mundo, mas ainda assim não conseguem produzir o suficiente para o que eles consomem diariamente. Tem um gap importante, são muitos milhões de barris de petróleo por dia de diferença entre o que se produz e o que se consome. Então, ter a Venezuela sob a sua tutela, que é o que está acontecendo agora, ter um alinhamento, entre aspas, mesmo que por interesse, porque é assim que as coisas funcionam, não é só o Trump com o Brasil, a geopolítica é assim, isso é muito importante para os Estados Unidos. Inclusive, os elogios na ONU não se restringiram ao Brasil. O Trump falou muito bem da Argentina, um país lindo, aqueles adjetivos que ele costuma usar, e a Argentina também, né? A Argentina descobriu vastas reservas de petróleo e gás natural, inclusive com o presidente argentino dizendo que pode suprir a demanda de energia da Europa toda, então, ou de boa parte da Europa. Então, Sandra, de forma bem objetiva, eu acho que o Brasil precisa aproveitar essa oportunidade, mais do que se preocupar com a imprevisibilidade do Trump, é aproveitar o interesse que o mundo tem em minerais críticos, que Goiás dispõe de forma abundante, para transformar isso em ganho para a economia e para a sociedade de modo geral. Por exemplo, tentar minerar ou refinar esses minerais aqui no Brasil, adicionar valor a esses produtos que estão sob forma bruta em Goiás e em outros estados brasileiros, mas sobretudo em Goiás, para aproveitar ao máximo o que essa oportunidade representa. O Brasil tem condições de se inserir nessa nova onda de tecnologia, economia verde, de forma inteligente. E Goiás, nesse caso, pode ser um dos carros-chefe da economia. Então é importante, mais do que entregar tudo que temos, entregar com sabedoria. Entregar entre aspas, né? Vender, saber o valor que isso tem, não apenas monetário, mas geopolítico, e usar isso como poder de barganha, não só com os Estados Unidos, mas com a Europa, por exemplo. Essa política industrial que existe hoje, né, porque é exatamente isso, enquanto a gente sabe da necessidade de se investir numa política industrial forte, que possa, agregar valor aos nossos produtos, por outro lado, a gente tem um custo Brasil que cada vez mais ele sobe. Como equilibrar esses 2 lados da balança? Exato. Então o governo precisa dar condições, né, para que a gente explore isso de forma competitiva, né? Então, da mesma forma que o governo toma medidas pontuais para evitar problemas de preço no diesel, é preciso de medidas permanentes, sobretudo nesses elementos que eu citei. O mundo vive uma explosão de demanda por minerais críticos, isso porque eles são essenciais para a produção de produtos de bens com maior tecnologia, celulares, etc., baterias, né, de automóveis elétricos. Então, é preciso de medidas que
tornem a exploração e a agregação de valor a esses produtos mais competitiva possível, porque não basta ter o produto, senão a gente vende o produto sem transformá-lo, que é o que acontece com boa parte da cadeia produtiva brasileira, né? A E gente acaba vende. ficando refém de outros países, né? Exato. Por exemplo, a Argentina tem bem menos capacidade agrícola e industrial do que o Brasil, uma economia muito menor do que a brasileira, ganha destaque na exportação de óleo de soja, por exemplo. A gente vende muito soja em grão. Eu sei que a demanda da China é por soja em grão, em grande medida, e que não é tão simples. Então vou esmagar essa soja aqui, vou fazer o óleo, vou fazer o farelo de soja. Depende da demanda, com quem a gente está negociando. Mas é importante ter um plano de ação para daqui 5, 10, 20 anos. Porque essa demanda por terra rara, essa demanda por minerais críticos, que o mundo inteiro precisa e que o Brasil tem em abundância, prevalecerá pelas próximas décadas. E vendê-las ao menor preço, como a gente faz com muitos dos produtos que a gente vende, não é a melhor estratégia. Em primeiro lugar, porque é uma questão financeiramente ruim, a gente obtém menos recursos daquilo que a gente produz. Em segundo lugar, porque ter minerais críticos agora virou uma grande carta na manga para o Brasil, negociar inclusive com o imprevisível presidente norte-americano. André Galhardo, economista-chefe da análise econômica. Qual o conselho, diante de tudo isso que foi exposto aqui? Conselho para o empresário goiano. Eu acho, Sandra, que é ficar atento aos números com serenidade. Nós estamos vendo a economia brasileira desacelerando e uma mudança de sinal da inflação. No entanto, isso não representa o fim dos tempos. Ainda há muito o que fazer no que diz respeito à carga tributária. A gente sabe que essa polarização política atrasa investimentos, posterga investimentos e traz problemas de médio e longo prazo para a nossa economia, mas foi como eu disse anteriormente. É importante entender que o Brasil de hoje não é o Brasil de 2015, que entrou numa profunda crise econômica, em grande medida em função dos aspectos políticos domésticos e econômicos, obviamente. Nesse momento, a gente tem um ponto de partida um pouco melhor. É só importante observar os dados com serenidade e de forma contínua, porque as coisas estão mudando rapidamente. E tomar decisões de forma mais rápida, mais ágil, pode fazer a diferença. Então, não é só se recolher, né, esperar o pior passar, porque, como eu disse, depois dessa guerra virá um novo capítulo dessa história sombria que o presidente americano está escrevendo. Então, novas volatilidades virão. Como enfrentar essas volatilidades? Estando atento aos números de forma serena, no entanto, ágil. Porque se você toma a decisão mais rapidamente, você elimina ou suaviza um problema que a sua empresa vai ter. E se o empresário precisar de um apoio, né, para tomar essas decisões, a FIEG está sempre aqui, pronta para poder traçar esse panorama e Exato. desenvolver soluções para essa tomada de decisões. André Galhardo, economista-chefe da análise econômica, é sempre um prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Sandra, como eu disse, é muito bom estar aqui na Casa da Indústria de Goiás mais uma vez e conte comigo sempre. Já estamos contando, contamos sempre com você e contamos também com a sua audiência. Fique ligado, sempre teremos um episódio interessante, novo, com novidades aqui no nosso Indústria Taon para você. Até a próxima.